A nossa alma precisa de alimento espiritual para se desenvolver. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de comida para sobreviver. Mas só existe uma única fonte de alimento que pode nos nutrir, satisfazer, fortalecer e suster completamente. Um relacionamento com o Deus vivo. Um aspecto significativo de fome natural é que ela ocorre regularmente. Nosso corpo necessita de nutrição e energia de forma regular e contínua. Só porque ontem você estava com fome e comeu uma farta refeição que satisfez o seu apetite, não significa que você nunca mais sentirá fome. O seu corpo digere a comida que você come, transforma essa comida em combustível para o seu corpo, elimina o que não precisa e começa o ciclo novamente. Esse ciclo repetitivo de fome e saciedade realmente parece intencional. Quando Deus providenciou o maná para o seu povo na jornada para a terra prometida, Ele lhes dava apenas o suficiente para cada dia. Quando Jesus ensinou seus seguidores a orar, Ele nos instruiu a pedir ao nosso Pai: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mateus 6:11. Cristo mesmo providenciou tal refeição quando abençoou os pães e peixes do almoço de um menino e os multiplicou para alimentar mais de 5.000 pessoas que vieram ouvir o seu ensino. Mateus 14:13-21. A maioria de nós não caça nem colhe nosso alimento todos os dias. Nossos trabalhos nos fornecem mais do que apenas o nosso pão diário. No nosso mundo moderno, em nações desenvolvidas, muitos de nós temos armários de cozinha completos, despensas, geladeiras e freezers cheios de comidas que foram conservadas para preservar seu frescor. Alguns alimentos, como o feijão, as nozes, os grãos e o arroz, assim como os enlatados, são até considerados não perecíveis, pois podem ser armazenados por meses e anos. Durante a pandemia de Covid-19, muitas pessoas estocaram alimentos, porque temiam que os mercados e os produtores não tivessem o suficiente. Alimentos não perecíveis estavam muito caros porque ninguém sabia por quanto tempo o suprimento de alimentos poderia ser interrompido. Sem poder ir ao mercado buscar ingredientes desejados ou jantar nos nossos restaurantes favoritos, tivemos que nos virar com o que tínhamos ao nosso alcance. Mais uma vez, muitos de nós nos demos contas de um luxo que estávamos acostumados a ignorar. Quando consideramos nossa fome espiritual, reconhecemos que as nossas almas também necessitam de nutrição regularmente. Independente de quantas vezes oramos, quantas passagens da Bíblia estudamos e memorizamos, com que frequência participamos de eventos na igreja ou servimos pessoas necessitadas, sempre há espaço para nos aproximarmos mais de Deus. Poderíamos passar o dia todo, todos os dias, orando e louvando ao Senhor, e ainda assim não seria o suficiente para preencher a nossa necessidade da presença de Deus em nossas vidas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida.
Mas Jesus respondeu: isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Mateus 14, 13 e 21. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmos 42, 1. Como seres espirituais eternos em corpos mortais temporais, fomos feitos para adorar. Criados à imagem de Deus, desejamos estar conectados com aquele que nos criou e que melhor nos conhece, assim como as crianças desejam estar conectadas com seus pais. Queremos pertencer e ser parte de algo significativo e importante, de uma causa que transcende nosso próprio ego, status, riqueza e fama. Queremos cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, entregando-nos ao serviço para que outros possam experimentar sua graça, misericórdia, paz, alegria e abundantes bênçãos. Buscar esse tipo de sustento para nossas almas não significa que nossas vidas serão fáceis, confortáveis ou sem sofrimento. Pelo contrário, quanto mais conscientes nos tornamos de nosso desejo de amar, servir e obedecer a Deus, mais frequentemente sofremos as consequências de viver em um mundo decaído pelo pecado. Na verdade, Jesus incluiu essas pessoas em sua lista de bênçãos, que geralmente chamamos de bem-aventuranças. Parte de seu sermão na montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Em vez de esperar, sofrer e confiar no Senhor, muitas vezes é tentador resolver o problema com as próprias mãos, quando nos sentimos vazios por dentro. Em vez de seguir Jesus e achegar-nos a Deus para o alimento da alma, cedemos à tentação e buscamos gratificação instantânea. Suspeito que muitas de nossas lutas emocionais resultam de nossas tentativas de encontrar o alimento espiritual em uma dieta mundana. Perseguimos objetivos, relacionamentos, posses e realizações que acreditamos que nos farão felizes e contentes, apenas para obtê-los e descobrirmos que a dor permanece dentro de nós. O profeta Isaías expressou de forma simples e poética nosso anseio espiritual e a frustração que sentimos quando nossas próprias tentativas de nos satisfazer falham. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Isaías 55, 1, 2. Como o profeta aponta, nada que possamos comprar nos satisfaz da mesma forma com que Deus enche o nosso coração e nutre a nossa alma. Este é o tipo de refeição que toca todos os nossos sentidos enquanto nos deliciamos com a mais fina refeição, sabendo que a bondade de Deus realmente nos satisfaz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6.
Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Isaías 55, 1, 2. Acredito que nós não somos nós mesmos, nosso eu verdadeiro, quando nos contentamos com menos que o melhor de Deus. Permanecemos frustrados, com raiva, pessoas egoístas com um apetite insaciável, mesmo com tudo que consumimos. Quando nos alimentamos do alimento espiritual e temos uma experiência íntima com Deus, descobrimos uma profunda satisfação que nada mais pode tocar. Apesar disso, constantemente resistimos em obedecer os mandamentos de Deus, seguir as suas regras e praticar os hábitos espirituais que satisfazem profundamente. Ao invés disso, retornamos a velhos vícios e prazeres destrutivos, esperando encontrar o que estamos procurando, e nos frustramos cada vez mais quando nossas tentativas vazias produzem mais desapontamento, desespero e desencorajamento. Retornamos para o que costumávamos fazer antes de encontrar Jesus e convidar o seu Espírito para dentro de nossas vidas, para aquilo que não satisfaz. Olhamos para os esforços do nosso passado, ao invés de olhar para as promessas futuras de Deus. Talvez não haja uma ilustração melhor desse fenômeno do que quando os discípulos de Jesus foram pescar uma noite, pouco tempo depois que seu mestre havia ressuscitado dos mortos. Ver João 21, do 1 ao 11. Eu acho interessante, mas não surpreendente, que depois que Jesus foi crucificado, enterrado e ressuscitou, seus discípulos foram fazer o que sabiam melhor: pescar. Tinha só um problema: eles não eram mais quem costumavam ser. Em vez de aproveitarem a plenitude do Salvador ressuscitado, a alegria de serem novas criaturas em Cristo, eles voltaram para as suas configurações originais. Todos nós temos configurações originais, mesmo que esse não seja o termo que usamos. No seu smartphone, notebook, no computador do carro, assim como tantos eletrodomésticos e sistemas em sua casa, você tem o kit operacional original instalado, conhecido como configurações originais. Se um vírus malicioso ataca ou se algo dá errado, você sempre pode resetar o aparelho para as configurações originais. Elas são básicas, familiares e estavam ali desde que o sistema foi criado. Os discípulos voltaram a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus. Eles voltaram para as suas configurações originais. E quais foram os resultados? Eles não conseguiram nada. Eles experimentaram o que acontece quando voltamos para o nosso estilo de vida antigo. Quando retornamos para como vivíamos antes de conhecer a Cristo. Não conseguimos nada. Por quê? É muito simples. Não tem nada lá atrás. Não há nada de grande valor quando você volta a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus. Não há nada no seu comportamento antigo. Não há nada no seu relacionamento anterior. Não há nada no seu antigo trabalho. Não há nada no seu antigo modo de pensar. Se Deus te tirou dali, por que você quereria voltar? Se você quer que a sua fome te ajude a prosperar no poder do Deus vivo, então é hora de mudar suas configurações originais para Jesus. Não volte para as rotinas de pecado e aos seus velhos pensamentos. Não volte para uma dieta de prazeres do mundo e de posses vazias. Mude suas configurações originais. A Bíblia nos avisa claramente: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Isaías 43:18. Quando você tiver a real determinação de que nunca olhará para o passado, pensará no passado ou falará do passado, então o futuro glorioso de Deus estará aberto para você.
A sua fome é preenchida com alegria, paz, esperança, propósito e amor incondicional. Se você quer prosperar na mesa de abundância do Senhor, então faça essa declaração: eu não voltarei atrás. Diga isso em alta voz e seja intencional. Eu não voltarei para as minhas configurações originais. Ao invés disso, eu continuarei a buscar Deus com todo o meu coração. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. João 21, do 1 ao 11. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Isaías 43, 18. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14. Meu Deus, confesso que tenho estado indignado com algumas circunstâncias que estou vivendo. Também tenho me revoltado por estar precisando de tantas coisas, mas não consigo nenhuma delas. Por mais que eu ore, mas sei que não devo agir assim. Preciso entender o seu tempo na minha vida, bem como o seu querer nas minhas necessidades. Então, por favor, me ajude a identificar a sua vontade e que eu possa confiar que o Senhor, no seu tempo, fará todas as coisas. Ensina-me a esperar com paciência e a crer que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para mim. Pai, me conceda senso de justiça para que eu possa tomar as decisões certas. Coloque a sua palavra em meu coração e o seu Espírito Santo em meu viver, pois sei que somente assim permanecerei firme, sem pisar em falso durante a minha caminhada. Por favor, aumente minha sabedoria e meu conhecimento para que eu possa distinguir sua verdade em todas as situações. Dá-me discernimento para todas as decisões que eu tiver de tomar, que eu possa pedir conselho às pessoas tementes ao Senhor e não àqueles que cultivam a mentalidade do mundo. Obrigado, porque sei que, pela sua graça, estou livre de qualquer condenação. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.